Oiê, salve Maria! Eu sou a Maria Eduarda da equipe Rainha dos Enfermos e vim contar um pouquinho da história de um grande santo da nossa igreja do século XX, bem recente para nós. Ele é conhecido principalmente pelos seus dons espirituais e místicos, dentre eles o dom da bilocação, por ter recebido os estigmas de Jesus e também por ter uma condição de saúde de doente durante muitos anos de sua vida. E claro, também, ele apanhava todos os dias e era torturado pelo demônio. Mas a cada dia, a cada manhã, Nossa Senhora vinha em seu consolo e em seu auxílio. E é claro que eu estou falando de Francesco Forgione, também conhecido como Padre Pio de Pietrelcina, ou ainda como São Pio de Pietrelcina. Ele nasceu na cidade de Pietrelcina, na Itália, em 25 de maio de 1887, foi um franciscano capuchinho e foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 16 de junho de 2002. Bom, desde criança ele sempre foi muito próximo às coisas de Deus. Inclusive, ele era comum as aparições dos anjos e de Nossa Senhora, o que ele achava que acontecia a todas as pessoas. Aos 12 anos, ele recebeu o sacramento da comunhão e do crisma, e aos 15 anos ele ingressou na Ordem Franciscana dos Capuchinhos, sendo ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910. Padre Pio, ele percebeu que além de ajudar as pessoas de forma espiritualmente, ele também deveria aliviar as dores do corpo dessas pessoas. Então, no ano de 1940, ele teve o desejo ardentemente de construir um hospital. Só que em decorrência da Segunda Guerra Mundial, esse sonho teve que ser adiado e a construção desse hospital começou em 1946, sendo inaugurado em 5 de maio de 1956 a Casa Alívio do Sofrimento, onde recebia as vítimas da guerra, não somente para tratá-las de forma física, mas também para aliviar as dores da alma. Esse hospital era referência na Europa na época, e ele também, quando foi construído, Padre Pio ele usou dos melhores recursos, dos melhores materiais, para que esse hospital ele pudesse ser acolhedor e aconchegante a quem lá passasse. Até hoje esse hospital ainda existe e ele recebe milhares de pessoas todos os anos. Padre Pio é conhecido principalmente também por ser um grande confessor. Ele dedicava a maior parte do seu tempo ao confessionário, chegando a ficar cerca de 14 horas por dia lá confessando as pessoas. Mas também ele era conhecido por ter um temperamento fortíssimo. Ele, inclusive, às vezes expulsava as pessoas de seu confessionário e agredia elas, por tão grande pecado que elas tinham cometido e pela falta de arrependimento, o que lhe causava grande dor no coração, porque ele sabia que a falta de arrependimento verdadeiro dessas pessoas não lhe levariam ao céu. Então, algumas vezes, quando ele não dava a absolvição, as pessoas voltavam para sua casa e um tempo depois o procuravam verdadeiramente arrependidos. Então, ele lhe concedia depois o sacramento da confissão. Ele confessou também que possuía um temperamento ruim, sendo por diversas vezes grosseiro com seus superiores e sendo turrão em cumprir as ordens que lhe eram cabidas. E como ele era muito próximo de Nossa Senhora, ele lhe rogava insistentemente que ela lhe concedesse a graça de sua ternura, de sua doçura e de sua obediência, tanto quanto para a igreja, também quanto para o seu superior. O que depois de muito tempo, muito insistentemente, ele conseguiu amenizar o seu temperamento e, obviamente, chegar à santidade. Ele faleceu no convento de São Giovanni, na Itália, onde ele já residia lá desde 1916. Faleceu em 23 de setembro de 1968. A sua canonização, seu processo de canonização teve início no ano de 1982 e em 1993 teve início de canonização diocesano. No ano de 1990 ele foi proclamado venerável, beatificado em 2 de maio de 1999 e finalmente proclamado santo pela Igreja na Praça de São Pedro no ano de 2002. A sua festa litúrgica é celebrada todos os anos, em 23 de setembro. Padre Pio, ele era um grande devoto de São Francisco e algo que aconteceu durante a sua vida foi que ele foi muito criticado e muito caluniado por pessoas dentro da própria igreja. Muitos duvidavam dos seus dons espirituais, inclusive duvidavam que ele realmente tinha recebido os estigmas de Jesus. Mas tanto que ele ficou algum tempo afastado do seu ministério sacerdotal
até que tudo fosse esclarecido. Mas mesmo assim, ele tendo sido caluniado e difamado, ele nunca desistiu de ser igreja, nunca desistiu de amar a igreja e de obedecê-lo. É tanto que ele permaneceu firme na igreja até o fim dos seus dias, até o fim da sua vida. Então é isso, essa é um pouquinho da história desse grande santo da nossa igreja. Que Deus os favoreça sempre, paz e bem.